imediato já abrindo esse trabalho, pedindo a proteção da nossa equipe espiritual, da Casa Elos de Luz, e em nome de Deus e de Jesus, abrindo o trabalho de palestra dessa jornada de hoje. Vamos lá, que assim seja. Então, começando com música hoje, a música que resume, inclusive, o tema do capítulo da semana passada, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Então, era o Cristo Consolador, nada mais é que o nosso Espiritismo, né? A doutrina que chegou para consolar, para trazer a orientação religiosa através da razão, a fé raciocinada. Beleza? Então, eu sou o Fabiano, faço parte da equipe de palestrantes da Elos de Luz e vamos hoje então para mais um capítulo. Lembrando, pessoal que ainda não curtiu, depois procura aqui no seu celular, no seu note, ali para se inscrever no nosso canal do YouTube da Elos de Luz, e assim você fica recebendo as novidades. Além de se inscrever, você pode também ativar a sineta. Inscreva-se e ative a sinetinha aquela. Aí você recebe as notificações das novidades aqui da Elos, beleza? Vamos lá então! Capítulo de hoje, capítulo 7. Capítulo 7 do Evangelho diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Então o pessoal costuma dizer que esse capítulo é confuso pelo enunciado, mas Kardec deixou claro já no início do capítulo que por pobres de espírito devemos entender o quê? Aqueles que são humildes. Bem-aventurados os humildes. Então, é isso que quis dizer Kardec. A humildade. O que é humildade, né? A gente às vezes distorce um pouco o verdadeiro sentido dessa palavra, né? Humildade. A humildade é a gente procurar ser aquilo que a gente é, né? Procurar ser modesto, ou seja, a modéstia também é uma coisa um pouco confusa às vezes, mas tanto o modesto quanto o humilde é aquele que é aquilo que é, tem o seu valor e sabe o seu valor exato, né? Como ser, como filho de Deus, como filha de Deus. Então, ele sabe o seu valor, nem mais, nem menos do que é. Né? E aí a gente começa a entender por que chama, às vezes, aquela falta de humildade. Ai, que falta de humildade, né? Porque está se vangloriando, está dizendo que eu sou o maior, porque eu tenho muito conhecimento, eu não preciso dessas coisas de religião, nem muito menos de espiritismo, porque eu conheço tudo, eu tenho a ciência e tenho conhecimento acima de tudo, acima de Deus. Então o que se fala nesse caso? Falta de humildade. Por quê? Porque está se colocando acima daquilo que realmente poderia ser, né? Mas também é aquele que se coloca abaixo, que se coloca como pobre, coitado, que se coloca como assim, eu não sei nada, imagina, mesmo que saiba, mesmo que tenha um certo conhecimento em determinada área. Não, que isso? São seus olhos. Não, imagina. Também esse às vezes a gente diz assim, está se fazendo, né? O que quer dizer isso? Também é falta de humildade. Porque a humildade é aquilo que a gente é o ponto exato, não é nem menos nem mais. Então também quando a gente vai se colocando para baixo, a gente diz assim, a falsa modéstia. Então aí não há modéstia, a falsa modéstia. A modéstia é aquilo, não, eu sou modesto, sou aquilo que eu sou. Tenho o meu valor aqui, tenho o meu conhecimento aqui e não procuro ser mais, não procuro parecer e nem cantar as minhas qualidades acima, mas também não abaixo daquilo que eu sou. Então a gente procurar se dar o valor exato, porque temos valor, temos. Isso é importante, temos o nosso valor, somos espíritos que já estamos reencarnando há algum tempo. Então não somos espíritos absolutamente iniciantes, não, de forma alguma. Então temos alguma caminhada, temos bagagem, temos conhecimento, temos já a sabedoria de muitas coisas e muitas outras ainda vamos aplicar, né, o conhecimento para poder adquirir essa sabedoria. Agora, não dá para dizer que não sabemos nada, pelo contrário, não dá para dizer que não somos nada. Temos um certo valor, esse seria o humilde, no ponto exato, né? Então, aquele que sabe o seu valor, ele pode ser considerado o verdadeiro humilde, o modesto, né? Mas aquele que fica dizendo muito assim, que diz as suas qualidades, não seria um arrogante? A gente pode perguntar. Não, o arrogante é quando a gente quer ser algo que a gente não é, ou quer parecer alguma coisa que a gente não é, né? Que a gente quer ser, por fora, parecer alguma coisa. Né? Então a gente sempre fala isso aí. A diferença básica, né, do orgulhoso, que até Kardec cita como contrário, né, do humilde, é o orgulhoso, né? Aquele que tem o orgulho inflado daquilo tudo que ele já é, né? E ele se basta no sentido assim
mais pejorativo, né? De que está acima, às vezes até de Deus. Não. Então, a diferença do orgulhoso e daquele que tem o seu valor, que sabe o seu valor, tem o amor próprio. Então, ele é orgulhoso quando ele quer transparecer isso lá para fora. Ele quer a qualidade dele, ele quer cantar a qualidade dele fora, para as pessoas, para os outros, para a comunidade, para o ambiente. Então, ele está muito preocupado com o que vão falar, com como vão comentar. Então, ele procura aumentar, procura parecer, muitas vezes ser mais do que é, né? É o orgulhoso, né? O arrogante também. E quer se colocar acima dos outros, né? Se colocar acima, estou acima desse nível, não sou de outro nível. E está cheio disso aí dentro de nós muitas vezes, né? E o amor próprio, aquele que tem o seu valor, que sabe o seu valor e é humilde, digamos assim, ele é modesto, diferente, é aquele que sabe o seu valor, mas ele é dentro, esse processo é dentro, não é fora. Ele não está preocupado em fazer a coisa lá fora. Claro que é legal se há um reconhecimento também das pessoas e do meio, mas não é essa a preocupação principal dele. A preocupação principal dele, a ocupação dele, aquilo que ele investe é dentro. Então, se ele sabe o seu valor, ele sabe aonde ele precisa também desenvolver mais, dentro. Né? Como o Cristo tinha dentro toda a sua fortaleza, não precisou nunca convencer ninguém do seu poder, ele simplesmente agia, simplesmente ele vivia naquele modelo de vida, né? Incrível, naquele exemplo de vida que nos deu. E de fora as pessoas repercutiam, seguiam ele, passavam a ser verdadeiros discípulos, apóstolos do Cristo. Por quê? Porque simplesmente ele encantava, ele atraía. Mas não precisava ficar convencendo ninguém da sua verdadeira capacidade. Não precisava disso, não. Então, quando a coisa a modéstia verdadeira, é dentro da gente que a gente tem a nossa sabedoria, aquilo que a gente já tem de conhecimento, aqueles talentos, aqueles dons, e a gente guarda aqui, a gente cultiva eles dentro, né? Não cultiva para fora, para fazer efeito em ninguém. Então, uma diferença legal da gente procurar observar, né? Quando que a gente está na vida da gente, mesmo lá no nosso dia a dia, quando que a gente está fazendo alguma ação porque isso é uma expressão do nosso interior, realmente uma coisa que eu quero colocar para fora, que eu quero fazer brilhar das minhas qualidades, do meu ser, ou quando eu só estou querendo impressionar o fora, o externo, estou querendo aplauso, como diz, né? Do externo, estou querendo fazer a pessoa de fora ver. Então tem as redes sociais hoje, cuidado, né? As redes sociais é muito legal, está sendo uma ferramenta incrível nesse momento que a gente está passando agora aqui, da quarentena, que o pessoal consegue se comunicar, consegue fazer cursos, fazer ginásticas, enfim, uma série de atividades culturais também e educativas e de lazer. Agora, vamos só ter aquele cuidado na parte justamente desse capítulo, né? De ser os pobres de espírito, de ser, na verdade, os humildes, de espírito humilde, modesto, aquele que tem o seu valor exato, sabe o seu valor. Então, humilde não é, como a gente diz, o sinônimo de pobre. Não, pobre é pobre. Humilde é humilde, né? Humilde é uma pessoa humilde, aquela pessoa que está no seu valor, nem acima, não se canta acima disso e não se coloca para baixo disso também. Então nas redes sociais também, às vezes o pessoal, estamos aqui fazendo uma doação de tantos quilos. Aqui eu estou mostrando aqui. Tudo bem, pode servir até como testemunho muitas vezes, se for de coração, né? Mas cuidar para não ser apenas uma ostentação, para a gente não estar fazendo com isso uma forma de querer se valorizar no externo. Então tudo tem a intenção. Se a intenção é interna, às vezes cabe até um testemunho, cabe até colocar uma foto, cabe até mostrar o testemunho disso. Embora tenha que ter um cuidado, né? Agora, se a nossa intenção, a gente lá no nosso recolhimento perceber que é a busca do aplauso, a busca da aprovação e do aplauso externo, aí a gente vai começar a repensar essa questão. Tá certo? Bem-aventurados os humildes, porque deles será e é o reino dos céus, né? O que é esse reino dos céus, né? O pessoal fala, mas esse reino dos céus é um estado de espírito, nos diz Kardec, é um estado de felicidade permanente, de estar ao lado, a sensação de estar com Deus, de estar bem consigo, né? A gente sente isso, já é ou não é? A gente sente isso que está no reino dos céus. Você já não sentiu aí? Aquele dia que você está bem, que você está de bem consigo, fez as suas atividades bem, as coisas andaram bem, você se sentiu realizado aqui dentro, deu aquele calor gostoso, você fez uma atividade que preencheu, é ou não é? Quantas vezes a gente não fez? Ou uma caridade, ou um trabalho assistencial, ou o nosso trabalho material mesmo.
não tem problema, com muito boa vontade, aquilo preencheu, aquilo deu até uma coisa gostosa no peito. Isso aí é o sentimento de estar no reino dos céus, de estar completo, de estar em uma situação boa, né? Ao lado de Deus, né? Então ele pinta esse reino dos céus realmente como um estado de espírito, não um local que a gente vai chegar, né? Então em seguida o capítulo do Evangelho vai se desenvolvendo, ele explica bem essa questão do título, né, do pobres de espírito em relação aos humildes. Depois quem tiver mais dúvidas pode ler o capítulo todo, que também não é muito grande não. E na sequência ele vai contando uma história. Jesus certa vez dizia, né, que ele foi jantar, enfim, ceiar ou almoçar com os fariseus, na casa de um fariseu importante daquela época, né? Então o fariseu, o pessoal lá da alta na época ali, e tinha aquelas práticas todas religiosas, muitas práticas externas, né? Enfim, mas ele foi comer com um desses fariseus. E lá chegando, ele explicando então para as pessoas que chegavam e se colocavam nos primeiros lugares, ele explicou: por que você senta nos primeiros lugares, hein? Você poderia sentar lá nos últimos, porque vá que o dono da casa, né, vendo isso, chega alguém mais importante que você e aí você tem que ir lá para o final. Vai ficar estranho, hein? Vai pegar meio mal, Jesus quis dizer, né? Agora, se você sentar lá nos últimos lugares, na sua, fica tranquilo ali, de boa. Vá que, quem sabe, quando chegar o dono da casa, ele diga: ô, fulano, vem cá, chega aqui, eu quero você mais pertinho aqui. Pode ficar aqui no meio da mesa, não lá no fim. Então aí você vai ter um ganho, né? Perante o dono da casa e até perante os outros convidados. Então Jesus quis dizer o que nesse sentido, né? Da gente não ficar se cantando prosa e verso, né? Se a gente tem que se afirmar, se a gente tem que se valorizar, que a gente se valorize aqui dentro, que a gente se conheça, que a gente se olhe, veja os nossos talentos, os seus talentos e perceba a qualidade, a preciosidade, né, que cada um de nós é, como espírito, como luz, como espírito imortal e que está passando uma experiência na Terra, uma experiência carnal fantástica, lindíssima, que coincide com essa transição planetária, fantástico. Então, é isso que Jesus estava dizendo, não se colocar em prosa, mas ter essa certeza da sua qualidade aqui dentro. Então, você chega em qualquer lugar, é uma metáfora, claro, né? Você pega um lugar com humildade, com modéstia, escolhe ali, fica tranquilo, e quem sabe depois, na chegada do dono da casa, ele não vai posicionar você ainda melhor. Legal, hein? Senão a coisa pode passar um vexame tanto. Tá certo? Então ele disse também com isso que quem quiser ser o maior no reino dos céus, atenção a essa frase, ele diz: quem quiser ser o maior no reino dos céus, que seja um servidor, né? Que seja um servidor, porque ele fala ele mesmo, aqui na terra eu vim para servir e não para ser servido. Então ele dá o exemplo, ele não precisa nos convencer, ele dá o exemplo para a gente e mostra o que é ser o maior no reino dos céus, é ser o servidor, né? E o que é esse servidor? O que ele quer dizer? Vamos trabalhar um pouco com essa coisa, né? Como assim que eu vim aqui para servir? A gente também veio para servir, você aí que está assistindo no seu celular, no seu tablet, no seu computador, na sua TV. Você veio aqui para servir? Claro, todos nós viemos. De que forma? Com os nossos talentos. E aí vem a parábola dos talentos, hein? Por isso que o capítulo do Evangelho um puxa o outro, a gente tem que estudar todos, tem que ir estudando um por semana, que nem a gente faz aqui na Elos, porque aí a gente vai puxando e puxa um do outro. Então a parábola dos talentos, o que diz? Diz exatamente que cada um de nós recebeu talentos e deve usá-los, colocá-los em prática, colocá-los a serviço da comunidade, né? A serviço do bem comum, né? Esse é a verdadeira parábola dos talentos, que a gente veio aqui para servir. E servir com a maior leveza, com o maior prazer possível, ou seja, servir naquilo que nos faz bem, naquilo que eu tenho, eu digo nós, cada um de vocês, naquilo que cada um de nós tem habilidade, tem familiaridade. Por isso que cada um tem as suas capacidades, as suas tendências e vai para determinadas áreas trabalhar em determinadas coisas, ou com determinados aspectos e outros em outros, né? Então, como é que eu posso servir? Você em casa vai pensar, como é que eu posso servir?
Mas tem quarentena, dá para servir na quarentena? Dá para servir sempre, gente. Vamos ver como. Como é que eu posso ser útil? Primeiramente, claro, a gente vai pensar no trabalho material de cada um, né? Se tem um trabalho material que realiza, essa é a primeira forma que a gente pode fazer ou pensar que a gente possa servir a comunidade, o bem comum, né? De que forma? Fazendo aquilo com alegria, com satisfação, com capricho. Não importa se eu sou assalariado, se eu sou autônomo, se eu sou patrão, se eu sou empregado, se eu sou funcionário, não importa, né? Se eu sou freelancer, se eu sou sei lá o quê. Tudo que a gente for fazer, vou fazer. Tem um colega meu que diz muito isso, né? Também é artista como eu, então ele diz assim: não importa se eu vou fazer um show para 5.000 pessoas, como já fez mesmo, e se eu vou fazer um show para 3 pessoas numa mesa, que veio só aquelas 3 porque deu um temporal, não importa. Eu vou fazer com a mesmo afinco, né, o repertório caprichado, vou usar os equipamentos melhores que eu tenho, vou fazer a melhor aquecimento vocal. Então ele me explicando, e para mim foi uma aula, né, como a gente realmente não diferencia, né? Claro, o ego diferencia, o ego quer a pompa, quer aquela multidão, né, olhando e assistindo. Assim também no nosso trabalho, não importa que tipo de trabalho a gente esteja fazendo e para qual tipo de patrão, porque o nosso trabalho diz respeito a nós, né? O restante das pessoas são por acaso agora são aquelas, poderiam ser outras. O que importa na nossa encarnação é o que a gente faz de melhor, com mais amor e com mais essa coisa do capricho, de estar fazendo bem feito. Então, no trabalho material começa por aí, como a gente pode servir. Também no espiritual, né? Se eu tenho algum trabalho numa casa espírita, ou se eu me dedico a algum trabalho também, ali eu posso fazer. Ah, mas agora está em quarentena. Bom, mas de alguma forma o pessoal está fazendo a manutenção, seja com estudos, cada um na sua casa, seja com orações, com horários marcados. Às vezes cada um faz o seu horário, não importa, seja com meditação, seja com mandar energia para o planeta. Então, quanta coisa boa dá para fazer. Não tem como a gente dizer que eu não posso servir. Eu sempre posso servir. Posso servir agora. Agora aí no que a gente está fazendo. De que forma? Escolhendo participar desse momento aqui de palestra, escolhendo, quem sabe, assistir a alguma das outras quando eu tiver um tempo. A gente tem 3 palestras de cada assunto toda semana. Quem sabe indicando para as pessoas também assistirem, né? Ou eu posso simplesmente botar lá e não dar bola, e é mais uns 15 minutos, meia hora ali que passou e eu nem ouvi direito, nem prestei atenção em nada, né? Também podemos ouvir tudo isso que o Cristo nos disse e enxergar direitinho as outras pessoas da nossa casa, da nossa vida. Ó o fulano aqui, ó o Beltrano lá, esse aqui é a cara do fulano, esse aqui é o meu marido escrito, é ele tinha que estar aqui para assistir. Que pena que não está aqui porque ele está fazendo não sei o que. Não, aí não. Ou é a minha esposa, ou é o meu pai, ou é meu filho. Nada disso. Cada um de nós vai refletir sempre o Evangelho. Isso sim é servir ao reino de Deus. Vai refletir dentro de si. O que eu posso pegar dessa palavra, dessa explanação, que para mim vai poder fazer algo a mais, vai poder fazer um efeito positivo, vai poder fazer algo melhor, né? O que disso aqui eu posso tirar para mim? Posso fazer também tarefas pelas redes sociais, posso servir pelas redes sociais, como isso que a gente já falou, compartilhando os links da Elos, outros autores espíritas que estão aí fazendo palestras fantásticas nesse período, pesquisando sobre o Divaldo, sobre Chico, assistindo os filmes espíritas. Quem não assistiu ainda, recomendo, né? Quem já assistiu, às vezes até acaba vendo de novo para poder rever com mais calma, ou assiste novos títulos. Tem filmes, tem livros, então tem muita coisa, inclusive livros online. Ah, mas eu não consigo ler, até isso agora, até isso caiu, essa desculpa que eu não consigo ler, a minha visão. Tem o audiobook, nada mais é que um audiolivro, você põe e ele narra toda a história, todo o livro. Tem André Luiz assim, tem as obras básicas assim, quer dizer, a gente tem tudo na mão, faca e o queijo, vamos lá, as redes sociais estão aí, e a gente pode servir através delas, sim. Como Jesus falou, vamos relembrar o conceito maior. O maior no reino dos céus, se você quer ser o maior, se você quer ser grande no reino dos céus, ou seja, né, quer estar na conexão boa com Deus, seja o servidor, seja aquele que serve, né? Dentro de casa, posso fazer alguma coisa? Mais uma opção. Posso? Mas claro que posso. Então, se você vive com mais alguma pessoa ou com a sua família, vou fazer um trabalho, que sobrou um trabalho aqui, vou me candidatar a fazer.
né? Ou uma louçazinha, uma louça que sobrou, vou fazer, né? Ou varrer essa casa, hoje eu vou fazer uma caridade aqui para a turma. Ah, mas a gente combinou, mas hoje eu vou fazer a mais, quero dar algo a mais, quero servir, quero me colocar à disposição. É ou não é? Então, quando chega a mãe assim para os filhos, diz: e aqui, quem é que quer? Tem algum voluntário para varrer a casa hoje? É aquela correria para pegar a vassoura, é ou não é? Mas a gente pode fazer a nossa, claro, brincadeira, mas a gente pode fazer a nossa parte nos colocando à disposição, nos colocando a serviço, até em casa. Ah, vou secar essa loucinha aqui que está atrapalhando, vou abrir espaço aqui na cozinha. Vou fazer um bolinho para toda a família hoje, aprendi uma receita aqui na internet. Olha aí, juntou rede social com trabalho em casa. Olha quantas coisas dá para ser útil, dá para servir ao próximo. Até isso aí são coisas simples. Não pense que servir ao próximo vou ser um guru também, mas não é essas coisas místicas que a gente às vezes coloca como uma coisa espiritual. Não, o espiritual é arrumar a mesa da sala, é caprichar na arrumação do nosso quarto lá, deixar ele o mais caprichado possível. Mas ninguém vai entrar, vai ver. Não importa, é o meu capricho, né? O meu banheiro está impecável para o uso nosso, para o uso da família. Por quê? Porque eu vivo ali, eu mereço, sou filho de Deus, sou divindade, como diz a Tânia, sou Deus em construção, né? Ou como diz meu amigo João Luiz, sou um Deus em criação, também serve. Ou ainda um Deus em crescimento, serve também. Miniatura de Deus, isso. Tudo serve para a gente saber o nosso determinado valor. Aquele valor, humilde, modesto, sei o meu valor. Nem mais, nem menos. Maravilha? Então nós estamos nessa questão do servir. E por que a gente vai servir nesses diferentes lugares? É no trabalho, é em casa, é na rede social, é até num centro espírita ou de forma... Por que a gente vai fazer? Porque através desses talentos que a gente vai desenvolvendo aí, a vida nos coloca uma série de experiências, nos coloca possibilidades e a gente começa a conviver com pessoas, tem que lidar com outras pessoas, tem que lidar com a gente mesmo, com o nosso humor, às vezes está assim, às vezes está assado. Como é que eu faço quando eu preciso fazer uma tarefa, mas o meu humor já não está tão legal? Então vou buscar essa energia, vou buscar essa força, vou buscar mudar o cenário, porque eu preciso fazer aquele trabalho, tem um horário para resolver aquele trabalho, e eu não estou no meu melhor humor, como que faço? Então a gente passa a lidar com todas essas coisas, é isso que o Espírito veio fazer, ele veio experimentar. Ah, mas eu sou aposentado, dá para fazer milhões de coisas, milhares de coisas mesmo aposentado, né? Dá para se dedicar para leituras, dá para se dedicar para trabalhos domésticos, dá para se dedicar pela internet muitos trabalhos, na comunidade, claro, agora é diferente, são coisas um pouco mais caseiras, mas dá, ainda assim tem muita coisa. Então a gente pode investir em muitas coisas legais e se sentir um servidor, como Cristo nos orientou. Servir, não querer tudo, mas servir. Vou dar. O que eu servir nesse? Eu dar o pedacinho de luz que eu tenho aqui, que você tem aí, o pedacinho de Deus que está aí, você distribuir, compartilhar ele. Compartilhar esse pedacinho de luz com todos. E não se preocupe, quanto mais o pedacinho de Deus nosso, a nossa luz interna é que nem o amor. Quanto mais se divide, mais se multiplica. Quanto mais se divide, cresce, se multiplica. Então não tem problema de distribuir. E a gente, né, compartilhar essa nossa capacidade, esse nosso talento, essa nossa luz, é servir. Servir através da luz, através do trabalho. Aí a gente começa a ter vida melhor, começa aquela dor desaparecer, começa aquela coceira sumir, começa as coisas do negócio a andar e os negócios começam a dar certo e até o bolso começa a agradecer mais, começa a entrar mais ali um cascalho ali. O cascalho também, né, gente? Não pense que cascalho, a grana, como a gente fala, é energia, também tem a ver com isso. Tudo é energia, quando o ser está na conexão, o fluxo da abundância faz o resto. Faz a abundância nas amizades, faz a abundância nos sentimentos bons, na saúde, que é uma das primeiras coisas que ela vai atuar, vai ser na saúde, quando a gente toma uma atitude, né? Uma atitude de ser humilde, de ser servidor, também nesse sentido que o Cristo nos passou. Interessante, hein? Legal pra caramba. Beleza? Então, são dicas que a gente traz aqui. E lembrando que Jesus, ele mesmo no Evangelho, diz que ele viria falar para os humildes, e somente para os humildes, ou seja, aquele orgulhoso, aquele que não, isso aí não é para mim,
né? Religião é coisa para gente fraca, insegura, procura na religião o seu sustento, que é aquela coisa toda de arrogância, tudo bem. Mas não é para eles que Jesus veio falar. Todo mundo tem escolha, pode escolher ter uma atitude assim ou assado. Nós mesmos às vezes somos arrogantes. Talvez alguns de vocês às vezes somos. Podemos às vezes ser e aí chega a hora da gente se dar conta. O Evangelho nos fala, a vida vai trazendo recados, vai trazendo dicas para que ele se dê conta que está saindo fora do fluxo, está fazendo por ele e pode até a certo ponto andar, pode até prosperar em algumas áreas, até materialmente, mas uma hora vai cair se não se der conta. E a vida vai mandar recados, nos diz o Evangelho, vai mandar orientações para que ele possa retomar. Isso é importante. Então a gente possa sempre estar esperto para isso. Jesus vem falar para todos, sim, mas para aqueles que são humildes, que estão na posição de receber, na posição de se servirem daquela palavra do Cristo. Senão, passa. Como ele falou, eu não vou falar para cegos, não vou mostrar nada para cegos porque não vão ver, não vou falar para surdos porque não vão me ouvir. E essa surdez, essa cegueira não é a física, porque essa não tem nada a ver. É aquela espiritual, aquela que não quer enxergar e não quer ouvir. Se acha já superior a qualquer orientação, por exemplo, cristã. Então, também vamos ficar atento nessa questão, né? Quando a gente fica muito julgando os outros, achando sempre defeito nos outros, cuidado, né? Cuidado para a gente não passar para o nível da arrogância. Por quê? Porque a gente também muitas vezes não faz coisa parecida. Faz coisa parecida. Então, o que acontece? Sabe que a gente não está, como diz o Evangelho, não estamos livres de qualquer dívida, de qualquer reparo nessa vida que a gente venha a ter que fazer, ainda não, né? Então, a gente seja mais benevolente, mais assim, indulgente para com o todo, né? Possa ter mais tolerância também com as questões do outro. Por quê? Porque a gente está tudo na mesma barca, que é essa terra, né? Maravilhosa. E assim a gente consegue criar um fluxo diferente, um fluxo de convivência. Perceber que o outro também tem as suas questões. Se for necessário, a gente vai lá, vai ajudar, vai orientar, mas de uma forma, né, calma, tranquila, né, de uma forma com amor, com carinho. Mas mais que isso a gente vai fazer é dar o nosso exemplo. Tudo aquilo que você quer ver as outras pessoas fazendo mais, quero que sejam mais amorosos. Então, seja você mais amoroso, sejamos nós mais amorosos. Eu queria tanto que as pessoas fossem mais tolerantes, sejamos nós mais tolerantes. Vamos começar por nós, ver o que acontece. Eu tenho certeza que a vida gira e as coisas vão começar a responder da vida. E os outros passam a ser também mais tolerantes. Será que não? Vamos experimentar. Experimenta. Tá certo, minha gente? Então, isso com tudo na vida. Reclamação, mesma coisa. Vou reclamar porque isso, porque é o governo, porque partido X, partido Y. Tá uma festa, né? É só o que se diz por aí muitas vezes. Não. Né? Se eu tenho alguma coisa que eu vejo que não está certo, eu tenho os canais oficiais de reivindicação. Aí sim. Aí eu vou nos canais, mas não fico aqui tagarelando com um, reclamando com a vida. Tem gente que reclama até sozinho, no banheiro, no quarto, no corredor. Mas que isso, né? Vamos mudar esse padrão vibratório, botar positividade e vamos em frente, minha gente, tá certo? Estudando o Evangelho sempre. Fica ligado no nosso canal aqui do YouTube, com a Elos de Luz, e sempre saindo novidades para todos nós, tá bom? Essa semana então fica esse recado, para a gente treinar a nossa humildade, a nossa modéstia. Valeu? Vamos fazer a música para fechar? De novo então, o Cristo Consolador. Agradecemos essa espiritualidade que esteve conosco, que permaneçamos na paz e nessa luz. Encerrando esse momento de palestra, que assim seja. Vinde a mim.